Qual a hora certa de entrar, é a hora certa de vender, de sair de um título público para poder ganhar com a marcação a mercado? Esse vídeo vai ser bastante prático, então preste muita atenção. Eu vou te mostrar na prática quando comprar e principalmente como você vai consultar a sua rentabilidade para saber o melhor momento de vender o seu título e embolsar bastante dinheiro. E para isso já quero mostrar na prática aqui a minha tela, que eu estou aqui no site do Tesouro Direto. Primeira coisa é o seguinte, o Tesouro Direto, a marcação a mercado no Tesouro Direto, ela só acontece nos títulos IPCA+, e nos títulos pré-fixados. Eu vou mostrar aqui um exemplo do Tesouro Selic. Olha só como é que acontece com o Tesouro Selic. A rentabilidade dele é estável, para cima, você sempre vai ganhar positivo, não tem erro nenhum, tranquilo, sereno, né? Só que a marcação a mercado, o que ela é? Ela é a variação desse preço, ou seja, para mais e para menos. Então vou dar um exemplo aqui, ó, no Tesouro IPCA 2045, por exemplo. Olha a diferença desse gráfico com relação ao Tesouro IPCA 2045. Você vê que a oscilação aqui, a volatilidade desse gráfico, desse título, é parecido até com renda variável. Isso é o quê? Isso é a marcação a mercado. Só que da mesma forma, você pode ganhar muito dinheiro na marcação a mercado se você entrar no momento de baixa aqui e vender no momento de alta, ou o contrário, se você entrar no momento de alta e acabar vendendo no momento de queda, você pode inclusive ter prejuízo. Só que pensa a baita oportunidade aqui. Você está no título do Tesouro IPCA, o investimento mais seguro do Brasil, e você pode ter rentabilidades aqui de renda variável, desde que você acerte os melhores momentos de entrada e consiga vender nos melhores momentos de saída. Porque na prática, como é que funciona a marcação a mercado? Olha só, eu vou voltar aqui para outra aba e mostrar aqui na prática. Ó, eu tenho um tesouro, eu vou dar exemplo do tesouro pré-fixado, que ele é mais fácil de explicar a didática, mas funciona igualzinho para o Tesouro IPCA+. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho um tesouro pré-fixado 2029, ele está pagando hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, 10,67%, tem investimento mínimo de 34 e o preço unitário 571. Então, um título vale 575,81 centavos. E o vencimento dele é 1/1 de 2029. Significa que lá em 1/1 de 2029 eu vou receber esse valor aqui, 575,81, se eu investir hoje um título, rendendo 10,67% ao ano. Só que na prática, o que isso significa? O que significa esse 575 que vai render 10,67%? Significa que lá no vencimento, 1/1 de 2029, eu vou receber R$1.000. Então eu tenho um valor fixo no vencimento que eu vou receber, nesse caso do Tesouro Pré-fixado é de R$1.000. Eu tenho um valor unitário vezes uma taxa que vai me dar esses R$1.000 no vencimento. Só que essa taxa, como a gente sempre vê aqui, né, e eu vou voltar aqui pra gente ver a taxa, como é que a taxa varia, eu vou voltar aqui cadê aqui o pré-fixado 29, olha só. A taxa, vou voltar aqui para a taxa, olha, a taxa varia bastante, então essa taxa varia muito. E se a taxa varia para cima ou para baixo, não importa nesse momento aqui, e eu tenho que receber os mesmos 1.000 no vencimento, o que significa é que o preço unitário também vai variar. Porque se a taxa cair, uma taxa menor, vezes um valor maior para ter que dar o 1.000. E se a taxa subir, quer dizer que uma taxa maior vezes um montante menor vai me dar esses mesmos 1.000 no vencimento. O que significa na prática é que são inversamente proporcionais, a taxa e o preço. Isso dá pra ver no gráfico, olha só. A taxa aqui, ela fez aqui uma boca aqui, por exemplo, né? E aqui ela caiu bastante, nesse exemplo aqui. Olha o que aconteceu com o preço. O contrário, ele fez aqui um vale, né? Um vale não, um topo aqui, uma montanha, e aqui ele começou a subir. Então tá vendo que é exatamente o contrário. Quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. E um detalhe importante, que vale aqui para os títulos principalmente mais longos, é o quê? Quanto mais longo o título, mais tempo tem para coisas acontecerem e maior é, portanto, essa volatilidade, maiores são os efeitos da marcação mercado, seja positivo, seja negativo. Então, diante desse contexto de como funciona a marcação mercado, quais seriam os momentos ruins de entrada, por exemplo? São os momentos que os juros estão muito baixos. Porque se os juros estão muito baixos, o preço está muito alto, e de maneira que quando esses juros subirem, esse preço vai cair e você vai acabar tendo prejuízo. A não ser, é claro, que você espere até o vencimento, porque aí é garantido que você vai receber aquele valor que você concordou. Mas aqui nós estamos falando de marcação a mercado, então aqui o objetivo é vender antes com o lucro maior possível. E como você faz para poder saber qual que é o momento de entrada, de poder comprar títulos do IPCA e ter ganhos na marcação a mercado? São justamente os momentos em que os juros estão mais altos e a possibilidade, a tendência, a expectativa é que esses juros aí no médio prazo venham a diminuir. Vou dar um exemplo aqui nesse IPCA 45, que aconteceu isso lá em 2015, por exemplo. Vou colocar todos os anos aqui, ó. Eu tenho aqui a taxa, vou começar pela taxa. Lá em 2015, deixa eu voltar aqui todos os anos, aqui ó, todos os anos 2035, tá? Olha só, eu tenho aqui lá em 2015,
né, 2016, aqui, ó, a taxa de juros Selic, né, tava lá em patamares de 14,25. Tava um patamar muito alto lá no governo Dilma. Daí o que aconteceu depois disso? A taxa, ela veio caindo, então ela foi caindo em 2016, aqui com algumas oscilações, né, uma subidinha, mas ela caiu bastante, ó, até chegar aqui em 2019, né, 2020 também, num patamar baixo, né, a gente chegou a 2% lá, né, em 2020. De maneira que eu tive ao longo desses 4, 5 anos uma queda na taxa básica de juros na Selic. O que refletiu nos títulos públicos. Então, refletiu na toda a curva de juros. De maneira que eu tenho aqui a taxa, que estava lá em 7,80, né, 7,69, e foi caindo ao longo do tempo, batendo aqui na baixa 2,87%. Ou seja, nesse caso era o IPCA mais 2,87% que estava pagando lá o título nessa data de 4/11. E o que aconteceu nesse período de 2015 a 2020? A gente vai ver aqui, ó, que em 2015 o preço unitário estava 700 e pouco, ou seja, quem comprou um título do Tesouro IPCA aqui em 24/7/2015 pagou R$ 757. E quem segurou esse título até agora, por exemplo, né? Esse valor aqui, que era de 600 e pouco, já foi para 2.200, ou seja, ele aumentou aqui 4 vezes praticamente. De maneira que você ganhou muito na marcação a mercado, né? 300% na marcação a mercado, e ainda garantiu a segurança do Tesouro Direto. Isso por quê? Porque você acertou o tempo de entrada e o tempo de saída. Então, qual que é o melhor momento de entrada? São momentos em que os juros estão muito altos. E como é que a gente está hoje? Por um acaso aqui, olhando as taxas, né, a gente tem umas taxas mais elevadas. Deu uma quedinha aqui porque a expectativa de juros já começou a cair, né? Estão se falando muito na mídia que os juros vai cair. Naturalmente, o mercado reage já antecipando. Então, de maneira que ó, já começou a querer cair essa taxa, né? E o preço aqui já vai ter começado ligeiramente a subir também. Mas isso aqui pode ser o comecinho, porque quando essa taxa continuar caindo, né, a tendência é que ela continue caindo, né? O Copom já anunciou que provavelmente em agosto agora já vai começar a baixar a taxa de juros, a tendência é que toda a curva de juros também vá caindo junto. E você que tem um dinheiro no IPCA+, vai começar a ganhar na marcação a mercado. Até onde vai, não sei. Mas enquanto a tendência ainda for de queda de juros, a tendência é que você ganhe na marcação a mercado. Agora, como saber exatamente quando vender? Como é que eu vou saber o ponto exato aqui onde a taxa vai estar baixa, onde o preço vai estar mais alto e eu deveria vender? Olha só, existe aqui, ó, tá vendo aqui, tem um login aqui, que você pode fazer um login na sua área logada aí dentro do Tesouro Direto, tá? Então todo mundo que investe no Tesouro Direto, via corretora, via banco, você tem um cadastro aqui no Tesouro Direto. Então você vai fazer o login aqui e você vai cair nessa página. Já fiz o meu login aqui, por exemplo, e você vai cair nessa página aqui. Eu fiz uma compra de um título IPCA no final de 2022, a título de gravação aqui do vídeo pro YouTube. Então eu gravei como você vai investir na prática no Tesouro IPCA. Inclusive, se você não sabe como fazer isso, vou deixar o vídeo aqui no card, na descrição, onde eu comprei exatamente esse título que a gente vai ver aqui. Então o que eu posso fazer? Ó? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, comprei um valor mínimo aqui na época, né? E Tesouro IPCA 2045, mesmo exemplo que eu mostrei para vocês. Vou clicar nele aqui para a gente ver como é que a gente vai saber o momento de vender, qual que é a rentabilidade que ele estaria tendo hoje. Então, se eu descer aqui, olha só, eu comprei lá dia 11/11 de 2022 esse título, né, a quantidade dele aqui. O preço na época era de 1.047, um título unitário, eu comprei uma fração menor. E investi aqui esses R$30. E a rentabilidade na época, olha, era de IPCA mais 6,12%. O que aconteceu de lá para cá? A taxa caiu, né? A taxa foi caindo. E a rentabilidade que eu tenho acumulada é de IPCA mais 19,55%, ou seja, bem maior do que a rentabilidade contratada, IPCA mais 6,12%. De maneira que nesse período aqui, ó, de 8 meses, eu tive ganhos na marcação a mercado que eu não teria, talvez, na renda variável. Claro que proporcional ao valor que eu investi aqui nesse teste, nesse exemplo. Mas se eu tivesse investido um valor muito maior, em termos nominais aqui, a minha rentabilidade seria muito maior. Então você pode fazer o login aqui na sua logada do Tesouro e ver quanto que está a sua rentabilidade naquele momento. E saber se a expectativa de juros ainda é de queda ou não. Porque se não fosse agora, bom, a taxa de juros já se estabilizou, a tendência agora é que ela não caia mais. Loguei aqui na minha área logada e vi que eu tô com rentabilidade absurda, né? De 100%, de 200%, que não é nada impossível. Bom, talvez esse seja o melhor momento para você vender os seus títulos. E é claro que você não vai acertar o momento perfeito, ideal, aquele pico lá da rentabilidade e você vai fazer muito dinheiro. Só que pensa aqui comigo. Se eu acertar próximo disso, vou pegar aqui o 45 de novo, olha só.
Eu não vou acertar aqui exatamente o topo aqui para comprar no melhor momento possível e nem acertar aqui o momento mais baixo para vender. Só que se eu comprar em torno desse momento aqui e vender em torno desse momento aqui, percebe que já é um bom negócio? Então eu nunca vou saber exatamente o melhor momento, mas eu vou saber a região, o período que é o melhor momento. Por exemplo, num período onde os juros estão mais altos com a tendência de queda, como agora, é um ótimo momento de se comprar um título IPCA+ de longo prazo, pensando em marcação a mercado. Agora, é exatamente o melhor momento? Não sei, pode ser que o melhor momento já passou, mas pode ser que esse agora ainda seja um bom momento, porque você ainda vai ter ganhos bastante grandes para poder ganhar. É a mesma coisa para vender. Pode ser que você não consiga acertar o melhor momento de venda, mas se chegar no momento em que a taxa de juros já está estável, com talvez uma tendência de voltar a subir, e você já tiver ganhos consideráveis, pode não ser o momento ideal, mas vai ser um cenário favorável para você sim vender o seu título e embolsar aí essa grana toda na marcação ao mercado com a segurança do Tesouro Direto. Agora, existe uma outra questão também no Tesouro IPCA+, é que se você segurar até o vencimento, você vai receber a rentabilidade contratada. Então, se por um acaso você não ganhar com a marcação ao mercado, ou seja, a marcação ao mercado ela não for favorável, você estiver perdendo com ela, você pode segurar até o vencimento e simplesmente receber aquilo contratado. E por isso, muita gente pensa no Tesouro IPCA como a alternativa ideal para a aposentadoria. Porém, se você pensa assim, você tem que tomar muito cuidado. E neste vídeo aqui eu contei por que não faz sentido você confiar apenas no Tesouro IPCA+, se você quiser se aposentar.